Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Vida e Voz. Eu me chamo Franciele Benjamini, sou psicóloga há alguns anos. E por que Vida e Voz, né? Trazer vida à nossa voz e trazer voz à nossa vida. Porque ao longo desses anos, enquanto psicóloga, eu tenho observado o quanto as pessoas estão pouco conectadas. Elas não conseguem dar voz aos outros e muito menos a elas mesmas. Elas não conseguem mais se escutar e principalmente escutar os outros. E para começar, nós falaremos sobre o Outubro Rosa, né? Como o cuidar de si é importante para todas as pessoas, não só para as mulheres, né? Mas esse mês a gente tratará um pouquinho mais desse cuidar das mulheres. E para começar, eu convidei uma amiga muito especial, a Daya Ramos. Ela é especialista em inteligência emocional e eu tenho profunda admiração pela Daya, pelo crescimento dela, pelo quanto ela ajuda todas as mulheres, principalmente as empreendedoras, né? E vamos lá então, seja muito bem-vinda, Daya. Muito obrigado, Fran, é uma honra para mim, é um prazer estar aqui no teu primeiro episódio e ver esse projeto tomando forma é realmente incrível. Você é uma mulher que inspira, Fran, e você traz essa questão muito pessoal da gente querer ir além. Sabe? Você mostra isso para nós através dos projetos que você faz e da pessoa que você é. Então, para mim, é um prazer incrível. Tomara que o nosso dia hoje seja bem gostoso e a nossa conversa seja muito descontraída, né? Para que a gente possa levar isso, porque o Outubro Rosa não é falar de doença, mas é justamente a prevenção dessa doença, para que a gente possa, que a gente não precise ficar doente, né? Exatamente. E não precise chegar só esse mês para nós nos olharmos, né? Porque é isso que acontece. Chega o mês da campanha, aí a mulher começa a se olhar. Exato. Aí ela começa, opa, eu preciso olhar para mim agora, porque todos os outros meses elas olham para os outros. Principalmente quando se é mãe, né? Meu Deus, é sempre os outros em primeiro lugar. Então, a nossa conversa aqui vai ser pergunta e resposta, né? Eu farei algumas perguntas para a Dai, ela fará algumas perguntas para mim, e a gente vai conversando durante. Então, a primeira perguntinha que eu tenho para fazer para a Dai. Então, para a gente começar, Outubro Rosa ele joga a luz sobre a saúde da mulher. Né? Mas muitas vezes a empreendedora está tão imersa no negócio que ela se torna a última da própria lista. Do ponto de vista da inteligência emocional, que armadilhas da mente empreendedora fazem com que a mulher adie o próprio cuidado, mesmo sabendo que a sua saúde é o seu maior ativo? Eu acredito que a pergunta mais incrível que pode surgir em um Outubro Rosa é sobre você se deixar em primeiro ou em último lugar. Porque nós nos deixamos em último lugar quase o tempo todo. E olhando para a nossa vida hoje, como nessa modernidade, a nossa vida ela leva para que a gente seja extremamente produtiva. Porque autocuidado requer tempo. Cuidar de si mesma requer tempo. Então, eu acredito que a primeira armadilha da mente é a nossa necessidade de dar conta de tudo. Quando eu tenho essa necessidade de que eu preciso fazer, eu preciso entregar, nós somos condicionadas a acreditar que eu preciso dar conta de tudo, que eu sou boa quando eu sou produtiva, eu tenho valor quando eu sou produtiva, eu sou eficiente quando eu sou produtiva. E quando a gente fala em autocuidado, é pausa. É pausa para que você entenda quem você é. Porque, de fato, eu posso fazer muitas coisas para me cuidar, né? Cuidar de mim, da minha saúde física, emocional, mental, mas o que faz sentido para mim? O que é, de fato, algo que faz sentido para que eu faça para mim? E a primeira armadilha é: eu preciso estar 100% produtiva o tempo todo. Eu não posso pausar, porque se eu pausar, alguma coisa está errada. E vem muito da nossa infância, e você também fala muito da infância, né, Fran, com os teus, né, com a tua especialidade. O que eu sei sobre cuidar de mim? O que eu sei sobre pausar? O que eu sei sobre mim mesma? Porque não adianta eu saber, beleza, eu tenho que parar, eu tenho que pausar. Mas e aí o que eu vou fazer? A maioria de nós não sabe o que fazer quando pausa. Então, acho que a primeira armadilha é essa nossa inversão. Eu sempre tenho que estar produtiva, eu sempre tenho que estar fazendo. Se eu pausar, alguma coisa ruim vai acontecer. A segunda armadilha da mente é esse autoabandono disfarçado de amor. Por quê? Eu preciso cuidar de todo mundo, e você falou isso no começo, né? Eu cuido de todo mundo. Nós somos também ensinadas a cuidar de todo mundo.
Desde Desde pequenininha. pequenininha. A boneca, a Uhum. casinha, o cuidado. E isso não é um papo, eu não posso fazer isso. De jeito nenhum, né? Eu sou mãe, Sim. tenho filho, eu amo a minha casa, eu amo cuidar de todo mundo. Mas o que leva a mulher que para cuidar de si mesma, ela precisa abandonar o outro, ou o contrário, eu preciso, para que eu possa cuidar do outro, eu preciso abandonar a mim mesma. Para Uhum. dar vida ao outro, eu preciso me matar. Então, Uhum. esse equilíbrio, né? A nossa mente dizendo, você precisa amar para ser amada. Você precisa Uhum. dar para poder o tempo todo estar recebendo esse amor, esse medo que nós temos de sermos abandonadas se a gente não fizer tudo para todo mundo. Aham. Acho que essa é a segunda armadilha da nossa mente. A terceira armadilha é esse medo que nos leva à culpa. Então, eu Uhum. preciso estar 100% produtiva. Se eu descansar, eu vou ter medo. Porque, poxa, eu tô descansando, eu tô com medo do quê aqui? Que sensação é essa? E eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive muita. Pausei, e agora aquele medo de que o que eu faço agora? Isso. Uhum. E o que os outros vão dizer se me É. verem sentada no sofá? Com uma louça na pia. O que meu cliente vai dizer se eu tô Uhum. andando na rua num horário que eu disse que eu não tinha horário para atender ele? Aham. Né? Eu me recordo de uma cliente que é fisioterapeuta, que ela diz assim, Dai, eu não consigo caminhar na rua em horário de trabalho, por exemplo, 8 horas da manhã, porque se eu disse para o meu cliente que eu não tenho horário, e ele vai me ver andando na rua. Uhum. Como assim? Eu não tenho horário, É. mas eu tô... Então, é o meu tempo, eu faço dele o que eu quiser, mas Exato. eu estou sempre presa à minha mente dizendo assim, você precisa dar explicação para os outros. Uhum. Eu estou Uhum. com medo de ser quem eu sou. Eu acho que essas 3 armadilhas são as mais impactantes para nós mulheres hoje, nessa vida que levamos hoje. Com certeza, né? Eu me lembro muito bem, assim que eu tive meu filho, e logo veio pandemia, então eu fiquei muito tempo em casa. E aí, quando eu comecei a deixar ele na escolinha para ir trabalhar, eu tive que ficar em casa por um tempo ainda depois. E eu lembro que eu deixei ele na escola e aquele dia eu ia ficar um pouco comigo mesma que eu não estava bem. Eu tava, eu vou na piscina, vou relaxar. Eu deixei ele e a secretária falou, bom trabalho. Aí eu disse, meu Deus, eu não tô indo trabalhar. Que vergonha, sabe? Eu me senti assim a pior mãe de todas. E me desandei a chorar. Aí acabei indo, sim, e comecei a refletir, mas por que eu tô pensando isso? Isso faz o quê? 6 anos atrás, né? Por que eu tô desse jeito? Não tô fazendo nada errado, eu tô olhando pra mim, porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar do meu filho? Como ele tem que me ver bem, me ver feliz também, né? E eu não estava muito bem naquela época, porque foi bem ali depois da pandemia, eu fiquei muito tempo isolada com ele, né? Então foi um processo bem difícil. E aí eu comecei a refletir, não, tá tudo certo, eu vou ficar aqui e me preocupar com o meu bem-estar, eu tô precisando desse momento pra mim sozinha, e eu gosto muito de ficar sozinha, inclusive. E assim, é um processo, né? São pequenas coisas, desde, por exemplo, outros exemplos, né? Que a mulher chega em casa do trabalho, ela quer descansar um pouquinho. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. O que você faz quando você chega em casa? Né? Você vai tomar banho, você vai, senta um pouquinho, descansa, fica na caixinha do nada, né? Não, eu já vou fazer um monte de coisa. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar aqui, eu tenho que varrer aqui, eu tenho que fazer o quê? É como se, o que você mesma falou, se eu não fizer nada, eu não vou ser amada, eu não vou ser reconhecida, né? Eu não vou me sentir parte daquilo. E é um processo. E, Fran, eu acredito que é muito de nós olharmos para fora também, sabe? De nós nos compararmos. Porque, às vezes, você tá naquela vibe de que eu preciso ser assim. Eu preciso fazer isso. Quando uma mulher me traz, daí eu tô me sentindo mal com quem eu sou, eu quero ser diferente, ou eu não sou boa o suficiente, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer melhor, eu não tô performando muito bem. Aí a pergunta sempre é, está se comparando com quem? Tão boa quanto quem? Tão perfeita quanto quem? Tão melhor, você quer uma vida melhor, mas melhor como? Né? Porque nós temos, se eu quero ser melhor do que eu sou, é porque eu tenho algo na minha mente, que eu tenho um foco, né? Um objetivo.
E de onde vem esse objetivo? É das redes sociais. Exato. De mulheres que mostram apenas o palco. Então, quando a gente só olha o palco da outra, que ela tá bem vestida, arrumada, maquiada. Nós, por exemplo, a gente tá aqui bem arrumada, maquiada, né? Livre da vida lá fora, mas ninguém viu os nossos bastidores. Exatamente. Ninguém viu tudo que a gente teve que fazer, talvez no domingo, no sábado, que era o nosso dia de descanso, para estar aqui fazendo algo que é o nosso trabalho. E, Fran, uma coisa que eu acho que é muito importante da gente pontuar: todas nós temos o nosso trabalho e a gente é reconhecida pelo nosso trabalho. Parece que o que a gente faz fora do nosso trabalho não tem valor, né? Mas entender que o que a gente carrega fora do nosso trabalho é um ativo muito importante, né? E eu sei que você, assim como eu, ama a tua família, tem filho, gosta de estar com a família, valoriza isso, valoriza você como ser humano, como pessoa, mas para que a gente possa performar bem na rua, as coisas precisam estar alinhadas em casa e organizadas. Só que quando a gente se compara e vem a comparação, né? Eu olho para outra, ela tem um palco muito melhor que o meu, um palco mais estruturado, ela tá performando melhor, tá ganhando mais dinheiro talvez do que eu. E quando eu olho para esse processo sem ver o bastidor, talvez para aquela mulher que está performando melhor, ela não tem uma família como a minha. Exato. Ela não tem os bastidores como o meu, ela não tem os problemas que eu tenho, mas eu só estou comparando o palco. Eu não consigo ver o entorno. Então, às vezes, a gente tem que pausar. Olha quantas vezes os nossos filhos ficaram doentes, que a gente teve que pausar. Quantas vezes a gente teve que olhar para a família, e aí teve que pausar. É claro que o nosso resultado vai ser diferente. Sim. Então, talvez eu olhe para a Fran hoje com esse projeto e pense, eu quero ser que nem a Fran. Eu quero fazer o que a Fran faz, mas ninguém vê o que você passou, né, Fran? Como é que você vê isso, assim, essa autocobrança da gente, porque é uma coisa muito atual nossa, né? Muito dessa nossa modernidade, dessa vida que a gente leva agora. Exatamente. Só para não perder o gancho que você falou antes, né, de olhar para nossa família também, que às vezes o filho adoece, alguém adoece, pra gente pausar. Às vezes nós adoecemos. Às vezes vem esse câncer e a gente adoece por algum motivo. Eu acredito muito nisso, que o nosso corpo fala, e se nós não nos cuidarmos, ele vai continuar falando, até você ter que parar mesmo. Eu quebrei um braço, não, eu vou continuar a trabalhar. Eu peguei uma gripe danada, febre, mas eu continuo trabalhando, eu não descanso. Peraí, então o corpo vai ter que piorar um pouco isso aí, né? E aí você cai e aí não tem jeito, você não consegue entender o porquê isso está acontecendo comigo. Claro que é muito emocional. Então o corpo fala muito e nós precisamos olhar para isso também. E outra situação, a gente está falando muito, né, daquela mulher que é o que você foca também, empreendedora, né? E a gente empreende não só fora, a gente empreende dentro de casa também, né? Tem muitas mulheres que se dedicam e meu Deus, assim, eu admiro tanto as mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Elas deviam receber por isso, né? Deveriam, com certeza. Porque, e às vezes elas se sentem tão incapazes, tão fora. Não, eu não pertenço a esse mundo. Como se elas estivessem fazendo algo errado. Mas não, elas estão ali por uma fase, né? Que é um tempo pequeno que os filhos estão ali perto. Depois eles vão para o mundo. Aí depois elas podem voltar, né? E fazer as coisas que elas gostariam profissionalmente. Então, o que eu gosto muito de pensar e falar para as outras pessoas eu não sou psicóloga. Eu sou Franciele. Quem eu sou? Né? Quem é a Dai? Né? A maioria das pessoas fala assim, não, eu sou psicóloga, eu sou médica, eu sou professora. Não, você não é isso. Você faz isso na tua vida, você trabalha com isso. Mas quem é você? Né? E eu ouvi isso numa palestra que eu estive no HJ e ficou assim martelando exatamente, eu não sou isso, né? Eu sou muito mais. E aí que a gente começa a se libertar e se escutar, né? E é isso que eu acho muito interessante. Perfeito, Fran. E você me fez lembrar de uma história que me marcou muito. Essa mulher, essa mãe empreendedora, está mãe agora, porque as crianças são pequenas, ela tem 3 filhos, e ela chegou e disse assim para mim, Dai, eu estou esquecida, as pessoas esqueceram de mim. Porque agora ela tá com 3 crianças pequenas, ela tá mais em casa, né? Então ela sai pouco para empreender. E essa frase me marcou muito.
dar e as pessoas esqueceram de mim. E a gente volta para o ponto, parece que a gente só tem valor se nós somos produtivas. Exato. Se nós estamos entregando algo para o mundo e que o mundo está aplaudindo a gente, olha que linda, que maravilhosa está aparecendo. Então talvez essa empreendedora ali dentro da casa dela, ninguém vai ver. Ninguém vai ver o quanto ela se esforça, o quanto ela faz, o quanto dá trabalho você se dedicar ao outro, né? E é um período, vai passar, mas enquanto não passa, e eu acho que uma das coisas, Fran, eu acho que nós vamos falar sobre isso também, né? Sobre o que é a gente se cuidar, o que é, de fato, cuidar de si mesma. Para mim, cuidar de mim é um ato de coragem. Todas as mulheres que dizem, não, eu vou cuidar de mim agora, é como se você travasse uma briga interna e externa com as pessoas também. Isso. Porque para mim, cuidar de mim não, eu tô comprando essa briga, agora eu vou cuidar de mim. E esse ato de coragem, ele precisa primeiro estar dentro de você, né? Eu preciso assumir quem eu sou e comprar essa briga. Porque eu entendo que é importante para mim. E quando eu não consigo comprar essa briga, por isso que cuidar de si mesma é um ato de coragem, precisa de clareza, precisa de posicionamento. E tempo, lógico, né? Tempo, clareza, posicionamento. Clareza por quê? Porque às vezes eu não sei nem por onde começar. E aí você falou uma coisa interessante, né? Importante. Eu tô com câncer, preciso fazer, né, um exame, ou, né, descobri o câncer, esse é um mês, né, esses meses que antecedem e que são pós-outubro, eu acho que a campanha, né, faz com que a gente vá muito atrás disso, aparecem muitas mulheres com câncer, né, ou com suspeita de câncer. E eu acredito que quando chegou naquele ponto de você estar doente, olha quanta coisa já passou. Quantas vezes você poderia ter tempo de fazer um autoexame que você não fez, pausar a tua vida e pensar, meu Deus, como que eu tô me sentindo aqui? Será que eu tô bem com o que eu tô fazendo? Será que eu estou me sentindo feliz com o que eu tô fazendo? Será que eu estou nutrindo também amizades, que é tão importante pra gente, né, Fran? Exato. Nutrir amizades, conversar com pessoas que a gente gosta, que a gente ama, convidar uma amiga para um café, entender se às vezes você não tá muito isolada do mundo, saber dizer não. Principalmente, né? Né, Fran? Eu imagino que você também deve ver muitas mulheres, né? Aprender a dizer não é um ato de coragem. É um ato de coragem. Porque você lida com as tuas feridas emocionais. Poxa, eu disse não. E agora? O que o outro vai pensar de mim? E nós somos criadas para agradar. Sim. Criadas para fazer para o outro, para entregar para o outro. Fran, você foi a tua última, né? Tua última escolha aí da vida impactante foi aprender a cantar novamente, né? Voltar a aprender, não, porque você já sabia. Cantar, Fran. Sim. Como que foi para você? E eu acredito que é um sonho para mim, eu logo vou voltar, né? Eu gosto muito de cantar, já fiz algumas aulas. E para mim é muito desafiador, porque precisa de tempo. Voltamos ao tempo. Como que é para você? Olhar para si mesmo e dizer, não, eu vou cantar, vou fazer umas músicas aí e vou cuidar. Isso é um ato de rebeldia da tua adolescente? Sim, foi um ato de coragem, assim, que eu me surpreendi comigo mesma. Porque eu cantava há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Agora eu revelei a minha idade. Né? Então, cheguei na época da faculdade, continuei cantando e estudando, né, por um tempo. Fazia barzinhos, cantava em jantares, né, essas coisas, não era nada muito, né. E eu tive que fazer uma escolha, porque eu não conseguia dar conta das duas coisas. Eu disse, não, eu vou então para esse caminho aqui, da psicologia, e enfim, fui para esse caminho, e aos poucos fui abandonando o cantar, porque não tinha tempo. E porque não me achava boa o suficiente. Né? Porque eu sempre tive uma vida de muitas comparações com outras pessoas. As pessoas me comparavam com os meus irmãos, me comparavam, né, com várias coisas. Tem gente que nem sabia que eu existia, né? Porque eu me escondia demais do mundo, das pessoas, de tudo. Eu não me achava boa o suficiente e tinha medo de ser rejeitada, né? Essa que é o real. E o que aconteceu? Eu cheguei numa altura da minha vida que eu me especializei em relacionamentos, né, eu me especializei em
em todos os tipos de violência que acontece, porque de fato eu trabalho com isso também, né? Com as vítimas de violência, seja criança, adolescente, mulher, idoso, né? Mas eu me especializei mais com crianças e com mulheres. E vi que eu não estava fazendo nada para mim, assim, não estava contribuindo comigo mais, e nem com as pessoas, aquilo estava me sobrecarregando e me deixando mal. Aí eu pensei, eu preciso fazer algo para mim, né, um hobby, resgatar as coisas, voltar à minha criança, né, e eu falo muito sobre você voltar a essa fase de ser criança, porque a criança, ela é autêntica, ela não tem medo de desagradar, ela faz e acabou, né? Você quer saber? Eu vou começar a cantar nas minhas palestras e pedir opinião da minha irmã, inclusive. Ela, claro, ela me incentivou muito. Meu marido, então, nem se fale. Claro, vai lá. Ele nem sabia que eu cantava. Sério? Essa é nova, Fran? Não Ele sabia. não sabia que Ele cantava. ele não sabia, porque eu não cantava assim. Eu cantava pro meu filho, assim, e tal, mas nunca. E aí pensei, mas aí não encontrava nenhuma música que se encaixasse. Pensei, por que eu não faço, então, música? Você quer saber? Vou fazer, vou me largar e vou fazer. E fiz. E vou gravar também, porque eu já tinha maiores condições financeiras também para isso. Sim. Porque é caro você investir nisso. Aí disse, vou fazer, né? E aí comecei a fazer música, fiz uma música muito bonita, Coragem de Mudar, né? Que ela é maravilhosa, assim. E vi que as pessoas começaram a gostar, de nossa, estão gostando, que legal. Aí eu comecei a me empoderar mais ainda. E claro, voltei a fazer aula de canto, só que exige tempo, tem tudo isso. Então tem que conciliar tempo para a família, tempo para mim, tempo para o trabalho. Aí a gente consegue, né? Nós, por exemplo, final de semana é família, sabe? É família. Se tem algo para fazer, ou faz de noite, faz no momento dia de semana, né? A gente começou a fazer isso, tanto eu quanto meu marido, que também está nesse mundo de palestras e consultorias, enfim. Então, nós resolvemos fazer isso. E, claro, não é como eu gostaria de treinar todos os dias, eu gostaria de fazer mais músicas, de fazer mais palestras, mas não, eu tive que frear um pouquinho também, para não abandonar minha família, meu filho, meu marido, né? Mas isso tem me realizado tanto, Daia, tanto, que eu me vejo feliz de novo. É como se, sabe aquele quentinho do coração? Quando você faz uma coisa e gosta, dá trabalho, mas você gosta disso, sabe? Então, é isso que eu quero levar para as pessoas também, delas se reconectarem consigo mesmas, voltarem lá na infância. O que eu gostava de fazer? Eu não sei. Mas qual que é o teu sonho? Eu não tenho sonho. Como não tem sonho? Se esqueceram, né, Dai? Sim. Um exercício, agora você falando, lembrei um exercício que a gente faz e qualquer pessoa pode fazer, né? É voltar e perguntar qual que era o sonho da minha criança. Uhum. Quando eu era criança, o que eu sonhava em fazer? Uhum. E eu lembro que o meu sonho da minha criança era ser diretora da escola. Não era professora, era diretora da escola. E eu brincava, que eu falava, né? E aí, de novo, a gente tem pessoas que nos inspiram a isso. Sim. E, Fran, e você falando da música, a gente vê isso em você, vê teu olho brilhar, vê que você floresceu após um hobby. Uhum. E eu acho que é interessante destacar que a gente não precisa ser bom em tudo. Eu comecei a cantar e agora eu vou ser uma cantora profissional e menos do que isso eu não aceito. Uhum. É tentar diminuir também um pouquinho essa nossa excelência em tudo. Eu tenho que ser perfeita em tudo, porque o perfeccionismo, ele vem de uma ferida emocional. Sim. Então, quando eu quero ser perfeita, por quê? Para que ninguém me exclua. Para que ninguém me deixe de lado de novo, veja como, sim, né? Então sim. A gente vê o brilho no olhar e você me inspirou, eu pensei, poxa, né, por que eu me deixei a música também? Claro que, né, Fran, eu não cantei nunca profissionalmente como você, e eu lembro de você nos festivais, tu fez festival, né? Fiz. Uhum. Então, me trouxe essa vontade de dizer, poxa, eu preciso encontrar de novo um hobby, que se não seja a música, que seja outra coisa, veja como a gente consegue inspirar outras mulheres. Isso é maravilhoso. E como a gente também, Fran, precisa aprender a aplaudir outras mulheres. Sim. Sabe? Olhar para a outra e dizer que bom que você conseguiu, Fran, que legal, porque a gente também está numa era de muita, além de comparação, não, se ela fez, então eu também vou fazer. Não importa o quanto ela tenha, eu quero ter mais. Isso é tão desgastante para uma relação, né? Muito demais. Então, sabe, nos deixa assim com aquela sensação de que, poxa, eu não posso ser amiga de ninguém agora.
Eu preciso estar sempre me comparando, preciso sempre ser melhor do que o outro. Não, né? Eu acho que precisamos resgatar essa nossa vontade esse nosso amor por outras pessoas, não só por outras mulheres, mas por outras pessoas, pela humanidade. Exato. A gente precisa resgatar o nosso amor pelo outro, porque, e aí vem interessante, né, que se eu não amo o outro é porque eu também não me amo. Exatamente. Se eu tô o tempo todo me comparando, o tempo todo achando defeito em mim, é lógico que eu vou estar o tempo todo achando defeito no outro também. Com certeza, com certeza. Essa crítica exacerbada que a gente tem em relação a nós, ela é tão prejudicial, então a gente perde a oportunidade de ser feliz no simples. Muito, muito. E eu sempre tive isso comigo, de medo de fazer as coisas, de não dar cara a tapa, né? Sempre escondida, atrás das cortinas, né? Porque é seguro, né, Fran? Claro. Por exemplo, o primeiro podcast, né? Meu Deus, por que eu não enfio nessas coisas, né? Mas por que eu tava nervosíssima, né? Mas por que daí agora tem que ficar estudando e eu podia estar tranquila e tal, mas isso me faz feliz, né? E você tem que começar. Você não tem que ser perfeito, como você falou. Tem que começar. Tem uma frase que eu uso que é: o que nasce grande é filho de elefante. Boa. E é verdade, você vai nascer. Onde você colocar a tua mão que você tá nascendo, você vai nascer pequena. Imperfeita, Fran, errando, porque, gente, ninguém nunca vai ser perfeito, a gente tem que tirar isso da nossa mente. Sim. Fran, e assim, ó, você também trabalha com escuta ativa e violência contra a mulher e contra as crianças. Fran, especificamente contra a mulher, o que você percebe que é uma violência e que às vezes ela tá disfarçada no dia a dia, sabe? Que ela pode estar permitindo essa violência mesmo sem saber. Em relação ao relacionamento dela? Relacionamento com as pessoas, às vezes com ela mesma, porque ela também não tem coragem, às vezes, de se posicionar. Sabe aquela coisa de que para dar vida ao outro eu preciso me matar? Eu tenho que estar sempre dizendo sim, sim, sim para tudo, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer? Sim, sim. Nossa, isso a gente vê muito, você falou muito antes também, né, do não saber dizer não. Às vezes eu não quero tomar um café com a minha amiga, eu quero ficar em casa, descansar. Não, mas se eu disser não para ela vai ficar chateada comigo. Você precisa falar numa linguagem que ela compreenda que você não está legal e que você precisa disso. E se ela não entender, é com ela, não é contigo. É porque ela não soube administrar esse sentimento, porque a culpa nunca é do outro pelos meus sentimentos. A culpa é sempre minha. Então, se eu fiquei triste porque a minha amiga não quis vir tomar café comigo, eu tenho que trabalhar esse problema em mim, esse sentimento em mim. Então, começa por aí, de eu dizer não quando eu não quero, por exemplo, ter uma relação sexual com meu marido. Quantas mulheres não conseguem fazer isso? Exatamente. Com medo de que ele vai procurar outra, ou ele acha que eu tenho outro, porque é minha obrigação de mulher. E aí eu chamo isso de abuso sexual. Porque eu estou entrando num lugar, fazendo algo contra o que meu corpo quer. Contra o meu corpo, a minha mente, porque eu não estou sempre, todos os dias, querendo algo assim. Eu preciso, às vezes, de um tempo para mim, um tempo sozinha, ou fazer outras coisas. A mente da mulher é muito diferente da mente do homem, né? E os dois precisam se entender em relação a isso. O homem ser maduro o suficiente para entender que a mulher tem também os sentimentos delas têm as vontades delas, e tem que respeitar quando ela não quer. Ou quando não quer sair em algum lugar, ou quando não quer assistir um filme que o outro quer assistir. Essas coisas simples da vida, né? Não precisa começar com um grande não, começa com pequenos nãos. Fran, e olha como a mulher permite isso. Porque, às vezes, ele nem sabe que ela não quer. Ela não consegue falar. E eu brinco com uma cliente minha que eu digo assim: briga pelo teu sushi. É a nossa frase. Qualquer coisa que ela tem que brigar, eu digo: briga pelo teu sushi. Porque o marido gosta de pizza. E ela sempre comeu pizza. Ela não conseguia dizer que ela não gostava de pizza e que queria comer sushi, que ela gostava de sushi. E aí eu disse assim, não, então a nossa tarefa essa semana você vai pedir, deixa ele pedir a pizza, e quando ele pedir a pizza você vai dizer: eu não quero pizza, eu quero comer sushi. Uma bobeirinha que foi transformador. A partir dali ela conseguiu sair de um plantão médico que ela odiava. E abriu a própria clínica, né? Ela conseguiu dizer não para várias outras coisas na vida dela, como amizades tóxicas, né? A família que abusava muito dela, ela começou a dizer vários nãos. E eu não sei se você nota, com certeza nota, né, Fred, o teu trabalho, né? Eu acho que você tem muito disso, de que a mulher que ela é violentada emocionalmente, ela tem um padrão.
Parece que ela tá sempre baixando a cabeça pra Sim. tudo. Sempre baixando a cabeça. E aí você vai notar isso nas amizades. Todas as Com relações. tudo. E daí, de repente, ali com o marido, ela vai fazer isso porque ela é assim. Exato. Então, lutar pelo teu sushi é importante. Muito. Não importa se... Ah, não, mas é mais fácil. É mais fácil eu comer a pizza. Não importa se é mais fácil. A gente não vai pelo caminho mais fácil. A gente vai por aquilo que você quer, por quem você é. Então... O meu marido disse que ele não é casado com uma mulher normal, que ele é casado com uma advogada. Que eu sou uma advogada em casa, porque eu tenho... Porque, sabe, Fran, eu sinto que quando eu deixo o outro dizer pra mim o que eu devo fazer, eu tô sendo violentada. E eu tô permitindo essa violência. Com certeza. Tô dizendo sim, podem me violentar. Tô É. aqui, tô aberta, pode fazer o que você quiser comigo. Sim. E tem que ser o contrário, sabe? Eu tenho 3 pilares que tem muito a ver com o autocuidado, né? Com essa nossa autoestima. Então, é autoestima, dinheiro e sexualidade. Já que você começou a falar da sexualidade, acho que é um assunto interessante para a gente pontuar. Por quê? E um está muito ligado ao outro. Então, autoestima, autoconfiança é você dizer: eu sou boa, eu acredito em mim. Eu estou me estimando, eu estou acreditando em mim. Então, se eu tenho esse posicionamento, eu gosto, eu me amo, eu vou, vem o dinheiro. O dinheiro é valorização. Então, a mulher que não se valoriza internamente, que ela não se estima, ela também não sabe cobrar o valor dela, em todos os sentidos. Mas em relação ao dinheiro, é muito impactante isso, porque vai impactar todas as áreas da vida dela. Porque, beleza, eu não sei cobrar, mas alguém vai ter que pagar essa conta. Exatamente. Então, primeiro é valorização própria, isso vai impactar diretamente no financeiro, e depois do financeiro a sexualidade. Se eu não tenho valor próprio e eu me relaciono mal com o meu financeiro, a minha sexualidade também não vai ser desenvolvida. E entenda-se por sexualidade, não apenas com o outro, o prazer pela vida. Ter prazer, por exemplo, em comer uma coisa gostosa. Tem gente que come feijão da mesma forma que come macarrão, que come um prato diferente, um sushi, porque não sente prazer. Isso. Né? Então, eu acho que a vida requer esse prazer em tudo que você faz. Então, tô aqui, tô falando sobre o meu trabalho, eu tenho prazer em falar sobre o meu trabalho. Vou tomar um café com uma amiga, tenho prazer em estar ali, ou com a família. Então, essas escolhas e esses pilares acontecendo junto, eles fazem todo sentido quando a gente fala de autocuidado. Com certeza. Porque se tá tudo bagunçado, eu vou pausar e vou fazer o quê? Eu não sei o que fazer. Né? Para que lado que eu corro? Se eu tô deixando todo mundo me usar, se eu não sei dizer não, se a minha sexualidade não tá legal, eu não me sinto bem comigo, me olho no espelho e me vejo feia. Fran, às vezes, eu tenho várias histórias assim, de que a empreendedora chega e diz: Dai, eu me sinto horrível, eu sou feia. Eu disse: meu Deus, como assim? Você não transparece isso? Mas é isso que eu sinto. Eu me sinto feia, inadequada. Eu sinto que o que eu visto fica feio, mas ela tá toda arrumada. Ela tá toda arrumada, mas ela se sente feia, se sente inadequada, que fala errado, que se posiciona, mas daí tem medo. E aí ontem ainda ouvi uma história de uma mulher, ela tem os seus 60 e poucos anos e me impactou muito. Esse posicionamento dela. Ela disse assim: Dai, quando eu era criança, então 60 e poucos anos, a gente só falava alemão em casa. E eu fui para a escola, eu tinha uns 7, 8 anos, eu falava alemão. E eu cheguei na escola e a professora me perguntou: você fez a tarefa? E ela respondeu em alemão: sim, eu fiz. E a professora humilhou ela na frente da sala toda, imagina com 7, 8 anos talvez. E ela disse assim, contando essa história para todo mundo, não estava só eu, várias pessoas ali, e essa pessoa disse assim: eu acho que é por isso que eu não consigo falar em público até hoje. Meu Deus. Olha que é uma coisinha boba. Lá da infância. Como que você vê isso em relação ao autocuidado? Então, nós temos todos os medos, né, que a gente tem hoje, essa falta de olhar para si, essas preocupações em ser boa o suficiente, em agradar a todo mundo e não saber dizer não, isso vem lá da infância, tu sabe também, né, Daya? Tudo vem de lá, então uma palavra de um professor é muito forte. Eu aposto que todo mundo tem recordação daquele professor ruim, que te disse uma palavra que
né? Não foi legal. E do professor muito bom também, né? Então, e às vezes também dos pais, né? Uma palavra que um pai falou, o jeito que tratava. Então, tudo vai formando a tua personalidade, o teu jeito de encarar o mundo, o teu jeito de encarar a vida, né? E quando a pessoa se sente assim, como você acabou de descrever, é porque ela não se encontrou ainda na vida dela, né? Ela não tem esse prazer de viver porque ela não sabe nem quem ela é, do que ela gosta, a roupa que ela gosta de vestir, né? Então, por isso que ela acaba não conseguindo ter esse prazer na vida dela. Então, quando você fala em autocuidado, sim, ter coragem de olhar para si mesmo, de entender que tá tudo bem, que você é boa do jeito que você não tem que agradar todo mundo, é um processo muito difícil, né? Eu mesma passei por todo esse processo, porque eu jamais me imaginaria num palco. Jamais. Eu nunca. Quando eu comecei a me permitir e dizer, não, eu posso ser aquilo que eu acho que eu sou, eu nunca esqueço. Na faculdade, uma professora olhou para mim e disse, Fran, você é uma florzinha, uma flor linda, só que você tá fechada. Você tem muito para abrir. Cara, assim, ó, eu levo isso pra minha vida e para outras pessoas também. Porque é exatamente isso. Você precisa se dar esse primeiro passo, se dar essa confiança em você. E começa com esses pequenos passinhos, né? Esses pequenos nãos. Nãos pra mim também. De que, não, eu não quero agora limpar a casa, porque eu acho que eu tenho que limpar a casa. Eu quero ficar aqui no sofá deitada, pensando em nada, assistindo um filme que eu gosto, um filme bobo às vezes, mas eu quero dar risada, eu quero fazer qualquer coisa. Começa assim, aos pouquinhos. Né? Ah, eu combinei um negócio, agora eu tenho que cumprir com esse negócio sim, mas se você tá doente e você não pode ir, o que você vai fazer? Falar numa linguagem que o outro entenda. Então eu sempre vou falar, eu não estou bem, sempre colocar o eu na frente, né? E eu não estou bem, eu não serei uma boa companhia, eu preciso me cuidar nesse momento, então eu não poderei ir no nosso encontro. Tudo bem? Outro dia a gente marca. E sem se preocupar com o que o outro vai pensar, né? Eu acho que começa muito por aí, esses pequenos passos até você se encontrar. Eu me cito muito de exemplo, eu acho que é por isso que eu estou trabalhando com isso, né? Se a gente não sabe o que fazer na vida, olha para o teu passado, né? E o que você está se desenvolvendo, porque é a tua vida que vai ajudar outras pessoas, né, a se desenvolver também. Então, é muito nesse lado aí, desse autocuidado, de ter primeiro essa coragem de olhar para dentro de si, né? Pensar, o que eu quero agora? O que eu tô precisando agora? Tô precisando de um banho bem quente. Ai, tô precisando tomar um suco, tô precisando tomar um vinho, tô precisando... o que eu tô precisando? Não o que o meu filho tá precisando, não o que o meu marido tá precisando, né? Não que o outro, o que eu tô precisando nesse momento, né? Eu preciso de silêncio, não é que eu vou conseguir silêncio agora. Eu sei que eu falo muito de mães, das mães, às vezes elas querem ir no banheiro e o filho tá junto, né? Ele não deixa a mãe nem nesse momento com ela mesma. Mas percebe, Fran, que é um posicionamento que é dela? Exato. Né? O tomar banho, eu quero demorar meia hora hoje nesse banho né? E tá tudo bem. Não vou me preocupar com o outro. Eu acho que vai muito partindo desse princípio, eu preciso me escutar. O que eu tô precisando nesse momento? Ah, tô precisando dizer não. Não, eu tô precisando dizer sim. Que às vezes eu preciso dizer sim para as oportunidades que a vida nos traz. E com medo mesmo, né? Ah, subir num palco e voltar a cantar com medo mesmo. Fazer uma palestra para 500 pessoas, com medo mesmo, né? Vai, enfrenta. Depois você cada vez melhora mais. Né? O que a gente não pode fazer é deixar de fazer as coisas por nós. Porque a gente vai adoecer e adoecer quem está na nossa volta também. Muito, exato. Uma mulher doente adoece uma família. E doente, às vezes, emocionalmente. E aí, o corpo ele vai nos dando esses sinais, os sinais de pane. E antes de falar de alguns sinais, eu queria falar dos meus próprios sinais. Porque mesmo que eu trabalho com inteligência emocional todo dia, eu escuto mulheres todos os dias, e fazer terapia é um ato de coragem, de autocuidado, que para mim é o
Sim. Máximo, assim, sabe? E eu faço terapia. Por isso que se você escolhe a sua terapeuta, pergunte para ela, você faz terapia? Ótimo. Porque todo profissional, todo terapeuta, todo psicólogo precisa fazer terapia. Sim. Porque se você não olha para você, você vai levar as suas questões lá para dentro da consulta com o teu paciente, com o teu cliente. E eu lembro que eu levei uma questão para minha psicóloga, para minha terapeuta, que foi, eu estava muito angustiada, porque tinha chegado setembro desse ano e eu não tinha olhado um caderno do meu filho, Fran. Chegou setembro, eu disse assim, hoje eu tô me sentindo a pior mãe do mundo. Nós estamos em setembro, eu não olhei um caderno, eu não sei o que meu filho tem de tema, eu não sei a letra dele esse ano. Eu não sei, eu não fui na escola nenhuma vez. Todas as vezes que foi buscar boletim, meu marido que foi. Eu tô me sentindo muito mal. E aí a minha terapeuta disse assim, Dai, seja amorosa com você. Olha o que você passou durante todo esse ano. O teu pai adoeceu e morreu. Você passou noites e noites em claro cuidando dele. Você teve conflitos familiares. Você teve que lidar com isso. Teu pai tinha uma doença degenerativa que você, claro, sabia há anos, mas teve que lidar com isso. Ter esses cuidados, né, físicos com o teu pai ou mãe idoso, né, no meu caso foi meu pai, mexeu muito comigo, mexeu demais, sabe, você deixar às vezes o papel de ser filha, eu sou filho, só recebo aqui do pai e da mãe, e cuidar do teu pai, e mesmo assim, cuidar dele com muita preocupação, porque você não sabe, você não é cuidadora. Né? Você não sabe se você tá virando de uma certa forma, se você não vai machucar esse pai, né? Machucar fisicamente, porque eles precisam de muito cuidado. Então, foi um ano, né? Não somente o ano 2025, mas um ano inteiro de muito cuidado. E ela disse assim, tá na hora de você olhar com amorosidade para você e entender que essa mãe não é só mãe. E que esse filho não morreu. E que você nem prejudicou tanto ele assim. Mas olha a autocobrança. De que eu precisava fazer, eu preciso ser melhor. Como assim as outras mães? E às vezes até no meu negócio. Eu tive que negligenciar muitas vezes o meu negócio porque eu estava cuidando de outras coisas. Então quando você olha para o outro, não, a outra está performando muito mais. Nossa, a Fran agora ela tem um programa, né, um podcast, que legal. Eu queria também, não estou fazendo nada na minha vida. Ó, ela tem tudo, eu não tenho nada. Sabe? Então, olhar isso e começar a se negar, a negar a tua história, a negar os teus bastidores, faz com que a gente caia até numa depressão, muitas vezes. Depressão. Que é o mal da humanidade. Então, Fran, olhar internamente e de forma mais positiva para nós, como se a gente pudesse se acolher, é muito importante. E qual que é o primeiro sinal de pane para mim? Tô lá trabalhando no meu computador porque eu tenho super foco, assim. Eu quando coloco, assim, um projeto, eu gosto muito de trabalhar em projetos, né? Então, por exemplo, Mulheres de Negócio é um projeto que eu adoro. Sim. Só que ele requer muita energia emocional, física, né? Muita energia. Eu preciso estar sempre bem ali, motivando as mulheres, fazendo um projeto, outro. Então, eu tô ali naquele hiperfoco. Aí começa uma dorzinha de cabeça. Dorzinha de cabeça mesmo, sabe? A minha dor de cabeça, ela começa na fonte. Tô começando com dor de cabeça. Mas deixa eu ir mais um pouquinho. Eu vou mais um pouquinho. Aquela dor aumenta um pouquinho. Deixa eu fazer uma pausa. Vou lá, como um negocinho, volto. Deu umas 6:30 da tarde. Precisava parar. Mas deixa eu fazer mais uma horinha de noite. Vai lá, trabalha mais um pouquinho. De repente, a dor de cabeça, ela vai pro nível hard. E aí eu tenho que eu sou forçada a parar. O meu físico disse assim, ó, parou, não tem, agora você não tem mais escolha. Então, o primeiro sinal de pane é atenta ao teu corpo. Teu corpo tá dizendo, né? A Fran falou isso no começo. O teu corpo tá dizendo assim, para, mulher, credo, você quer ir aonde? Aonde que você quer chegar com tudo isso? Não vai acabar as coisas, e aí a gente tem essa escassez, quando se fala muito em prosperidade e tal, escassez é isso, é a gente desacreditar que amanhã tem de novo. Não, acabou tudo, se eu não fizer isso hoje vai acabar. Não, isso é um sentimento de escassez. Então eu sou abundante em tudo que eu faço, e quando eu me conecto com essa abundância, poxa, por que eu não posso parar no momento que eu disse que eu tinha que parar? Que meu corpo estava dizendo assim, ó, para daí. Tava avisando. Sabe que o meu primeiro sinal foi quando eu tive que dar uma freada
quando eu tive que ir numa médica e eu desci a rua, aí tinha uma encruzilhada, eu não sabia pra onde que eu ia. Onde é que eu... Meu Deus, eu não sei o caminho mais. E agora? Eu não sabia mais nem onde que era, que caminho que eu ia. Aí outro dia eu saí do carro, deixei ele ligado. E eu, opa, peraí, tem algo estranho, porque eu tava fazendo tanta coisa. Fui logo depois da gravidez. Aí disse, não, peraí, né? Aí eu voltei pra terapia, né? Porque eu já fazia antes e tal. Peraí, vamos lá. Aí eu larguei muita coisa. E não, agora eu vou me dedicar a isso. E pronto, e tá tudo bem, tô super bem, sabe, com isso. Tá tudo certo. Então, são pequenos sinais que o universo vai dando, né? Pra gente, e a gente só precisa olhar pra isso. E eu acho que o segundo sinal é aquele cansaço que nem café nenhum resolve. Sabe? Aquele Sim. cansaço. Você tá cansada. Como é difícil para a mulher admitir que ela tá cansada. Uhum. Gente, nós somos uma geração de mulheres extremamente cansadas. Mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Cansadas do quê? De tanto. De tanto, é tanto. Nós não temos pausa. E é tão importante o silêncio. A pausa, eu acho que depois a gente pode falar, né, de alguns caminhos, mas essa mente que não quer parar, que não quer parar. Então, assim, eu tomo café, eu tomo um chimarrão, eu tomo um energético, eu preciso tomar um suplemento, nada. Então, eu percebo que é um pane pra mim. Quando eu tô querendo tomar muito café, é porque, opa, peraí, por que eu tô querendo tanto? Então, nós somos a geração que mais tomamos remédio. Sim, né? somos. Então, quando eu chego no médico e o médico me diz assim, o que você toma diariamente? Eu digo, nada, doutor. Tem certeza? Ele me pergunta. Não, nada, doutor. Porque eu realmente não tomo nada, nem para dormir, nem para acordar. E eu acredito, Fran, que não porque eu sou melhor do que ninguém, mas justamente por cuidar. Exato. Justamente por entender e perceber esses sinais. Eles vão acontecer na minha vida, como vão acontecer na vida de qualquer outra mulher. Mas opa, peraí, já deu um sinal, deixa eu pausar. E eu acho que o terceiro ponto é a irritação. Tá muito irritada, teu filho te irrita, teu marido te irrita, tudo te irrita. Sabe? É aquela coisa que não passa. Parece coisas diárias já não são mais diárias. Você tem vontade de explodir. Aí tá um sinal. Um sinal muito importante. Por que eu tô assim? Sabe? O que eu preciso fazer? E aí talvez é que a gente não aprendeu a ouvir. Exatamente. E eu sempre utilizo o WhatsApp como primeiro exemplo, né? Porque todas as pessoas aceleram o áudio do WhatsApp. Por quê? Tem pressa. Ai, coloca até no 2, às vezes, eu não sei como conseguem, né? Meu marido é um que faz. Eu sofro. E eu falo muito sobre isso para as pessoas. Vocês têm que reaprender a ter paciência em ouvir os outros, porque você ouve as emoções. E ali no acelerado, você não escuta as emoções, você não entende. Às vezes até entende diferente daquilo que a pessoa queria te transparecer. Então, nós estamos desaprendendo a conversar, a ouvir, a nos conectar, a olhar nos olhos das pessoas, olhar nos olhos dos nossos filhos, né? Então, para você acabar com o relacionamento, para de olhar nos olhos, para de ouvir, né? E só liga o automático e vai. Então, a gente está precisando voltar um pouquinho à época que não existia nada disso, né? E para você se conectar novamente com as pessoas. E uma ferramenta bem legal de ouvir a si mesma é escrever. Escrever, né, Dai? Escrever é muito importante e é uma prática que eu tinha muito de adolescente, de escrever poemas, de escrever, sempre escrevi muito, eu gosto muito de Cecília Meirelles, então eu sou muito conectada com esse bom da vida que é essa criatividade, e eu voltei com essa prática depois que meu pai morreu, porque antes eu não tinha tempo. Tá. Né? Eu não tinha tempo. Então, o que eu fazia quando eu chorava muito, né? Porque quando eu recebi a primeira notícia que meu pai tinha morrido, quando a minha irmã ligou, nós estávamos aguardando a morte dele, né? Porque ele já estava num estado e tal, estava só nos aparelhos, e nós ficamos com ele até o último momento. A gente passou 24 horas olhando ele morrer, cuidando para ele morrer. E aí, quando ele morreu, ele não estava conosco, a gente já tinha se despedido e tal. E quando a minha irmã ligou e disse que ele tinha falecido, eu travei.
eu não consegui dizer nada e eu entrei no modo automático. Beleza, e o que nós vamos fazer agora? Eu disse pra ela. O que nós vamos fazer agora? Não, tem que fazer isso. Então pode deixar pra mim. Fui escolher este caixão junto com a minha outra irmã, e que foi um dos momentos mais impactantes, e fui fazer. Ligar para as pessoas, então eu acionei o meu modo prático, que é muito meu, muito mental, né? Eu sou uma pessoa muito mental. E, embora eu trabalhe com inteligência emocional, o meu forte é o mental. Essa clareza do que, beleza, o que eu vou fazer agora? Deixa as emoções de lado. Eu não podia sentir naquele momento. Sim. E quando tudo isso passou, e passou uma semana já que ele tinha partido, eu comecei a chorar. Porque e eu pensei, poxa, e agora? O que eu vou fazer para me reconectar com isso? Vou começar a escrever. E aí eu comecei a escrever sem filtro. Deixa eu colocar para fora o que eu tô sentindo. Então, eu não voltei a ler, mas eu tenho certeza que quando eu começar a ler aquilo, eu penso, meu Deus, quem é essa mulher que escreveu isso? Sim. Né? Então, perfeito. Nós, hoje com o ChatGPT, a gente tá perdendo, a gente tá emburrecendo. Porque escrever é onde está a nossa... É onde eu coloco quem eu sou. Escrever um post de Instagram, escrever para uma amiga. Quem tem dificuldade, por exemplo, de mandar áudio ou falar sobre as suas emoções, é muito interessante você escrever os pontos, né? Antes de você falar, né? Quando a gente preparou o nosso podcast, a gente escreveu. Sim. Né? Sim. Porque você precisa tirar daqui para colocar em algum lugar. Então, escrever é uma ferramenta de inteligência emocional poderosíssima, simples e poderosa. E escrever de punho, né? De punho, nada de computador, nada de computador. A segunda coisa que eu acredito que eu faço por mim é estar em silêncio. Desligar tudo e fazer silêncio. Respirar fundo. Ouvir o que está acontecendo dentro de mim. Peraí, o que está acontecendo dentro de mim? Esse silêncio. E juntamente com a conexão com a espiritualidade, que é outro ponto extremamente importante. Nós, mulheres, precisamos nos reconectar com a nossa espiritualidade, seja da religião que você for, porque a espiritualidade, ela te dá caminho. Nós somos seres intuitivas, espirituais intuitivas. Ontem ainda eu contava para o meu marido, eu disse, André, eu sinto às vezes daquela... Sabe quando você se conecta, tá conversando com a pessoa e você percebe assim, se pergunta, será que o que ela tá me falando é verdade? Isso é intuição. Algo dentro de ti tá alertando você. Presta atenção. Então, uma das frases que eu trago para minha vida é que eu tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque a gente tá tão no automático e uma coisa atrás da outra que eu não consigo respirar. Deixa eu ouvir o que a Fran tá me falando. A escutativa, né, Fran, que é o que você nos traz. Exatamente. Tá faltando muito isso nas pessoas, né? É você escutar com empatia. É tentando entender o que o outro tá sentindo. É eu pegar e usar os teus óculos. Enxergar como você enxerga, né? Não pensando como Fran, mas como Daya, né? O que será que está passando dentro dela? Então, e você falou muito bem da intuição, e a gente vive recebendo isso e não dá atenção, né? Então falta muito. Esse silenciar, esse escutar a si mesmo é muito disso. Você dar atenção àquela vozinha que está ali te dando o caminho e você não quer, acha que não é, né? Então acho que falta muito isso para todo mundo. Então, a outra sugestão que eu dou é essa, né? É você silenciar. Eu falo muito da meditação, que eu acho muito importante. Existem vários tipos de meditação. Que meditação é você focar. O meu marido, ele fica louco comigo, porque eu sou que nem você, Dai. Eu foco ali, pode ter trilhões aqui à minha volta, mas eu tô ali focada. Porque às vezes eu tô ali focada, lendo, e ele tá aqui falando, ô Fran, mas que coisa que você, né, tá muito focada. Se eu sou muito focada, graças à meditação. Porque a meditação faz isso, faz ter a paciência, a se conectar com as pessoas, a tentar entender o que o outro tá sentindo, né, tentar entender a emoção que o outro nos traz. Então, é uma sugestão que eu dou para as pessoas, a meditação também, é o prestar atenção na minha respiração, como às vezes eu não presto atenção, como entra, como sai, aí, opa, tô viva, tô respirando, né? Então, isso é muito difícil. Aí vai ter pessoas que vão dizer, mas eu tenho a mente muito acelerada. É justamente você que precisa, que mais precisa. Eu não consigo parar, né? É justamente quem mais precisa. Então, a gente já precisa encerrar o nosso podcast.
né? Então, para finalizar, o que você gostaria de deixar para as pessoas, Dai? Fran, eu acredito que o maior ato de coragem que você pode ter na tua vida é cuidar de si mesma. É se olhar não com egoísmo, mas como prioridade. Porque se você adoecer, quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar do teu negócio? Quem vai cuidar dos teus filhos? O maior ato de amor que você pode ter com o teu filho, com o teu marido, com o teu negócio, é cuidar do teu bem mais precioso, que é a tua saúde física, mental, emocional, com quem eu converso, o que eu faço, sabe? Para mim, o maior ato de coragem hoje não é passar um creme no meu rosto, cuidar do meu cabelo, né? Não. Ou fazer, né? Ou ir para academia, porque muitas vezes as pessoas acham que não, cuidar de si mesmo é ir para academia, é fazer um botox, é fazer uma hidratação no cabelo. Não. Cuidar de você mesmo é você ter coragem de dizer não. Cuidar de você mesmo é você se posicionar, é você ter um ato de rebeldia e fazer terapia. Colocar na mesa o que está doendo. Tá doendo. Então, quando a mulher chega para terapia, o casamento já tá acabando, os filhos adolescentes já se perderam né, no seu próprio mundo, você tá cheia de culpa, os teus exames estão todos alterados, aí você chega na terapia com tudo aquilo. Então, não precisa chegar assim, você pode fazer isso antes, sem comparação, e levar uma vida, eu acho que a vida pede mais simplicidade. Isso aí. A vida pede mais simplicidade. Não é o que você mostra no Instagram. Não, a vida não é uma foto de família. A vida é dias difíceis. Sabe? É você estar sozinha. E assim, se você está no fundo do poço, e muitas vezes a gente está nesse fundo desse poço, você está no melhor lugar que você pode estar. Porque o fundo do poço, ele nos ensina demais. Né? O fundo do poço, ele é um lugar de aprendizado, de coragem, de amorosidade com você. Tudo que você carrega desse fundo do poço vai ser história. Histórias ruins de viver são boas de contar. Então, aproveita a história ruim para você ter histórias boas para contar. E ter esse ato de coragem por si mesmo pode mudar a tua vida toda. Com certeza. Pode ser um grande passo, né, para tua vida. Todo mundo vive buscando a felicidade fora, né? Mas ela tá no caminho ali, ela tá nos pequenos momentos, nas pequenas coisas da vida. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu tenho um filho. Eu só vou ser feliz quando, né? E assim vai muitas coisas, né? Mas a felicidade tá ali, tá nesse caminho que eu tô percorrendo para chegar até aonde eu gostaria. Daí chega ali, eu quero outra coisa. E fazer a terapia é você olhar para dentro, ver a tua sombra, ver sim, eu tenho uma sombra como todo mundo. Né? Todo mundo tem luz e sombra, enfim. Então, saber o que eu sou capaz de fazer, onde que eu tenho que olhar, né? Porque o terapeuta não vai dizer o que você tem que fazer, ele vai te iluminar, né? Ele vai dar luz para você se questionar o que você precisa fazer. Fran, eu quero ainda te fazer uma pergunta, que é a minha curiosidade sobre... Lá vem, né? É sobre a música mesmo, sabe? O que fez... O que você diria para essa mulher que ela disse assim, eu preciso fazer algo mais da minha vida? Preciso fazer alguma coisa. Porque a gente vive nesse mundo que parece que assim, eu vou correr, e daqui a pouco eu tenho que correr maratona. Eu não posso só dar uma corridinha na rua de vez em quando. Eu tenho que ser a melhor. Eu tenho que ter o melhor tênis, a melhor roupa, fazer a melhor foto. E hobby não é isso. Não é você ser a melhor de todo mundo. O hobby é algo que te complete. Que esteja alinhada com quem você é. Não é só porque a Fran canta que eu vou cantar. Não é só porque a outra corre e tá ganhando maratona que eu vou correr. O que você diria para essa mulher que ela tá nessa fase assim, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, né? Eu preciso pausar, eu preciso de um novo sentido. Você encontrou esse sentido na música. Sim. Olhar para a infância, principalmente, né? Como você disse antes também, o que eu sonhava quando eu era criança? O que eu mais gostava de fazer? E uma pergunta muito especial o que você faria se você não precisasse trabalhar para ganhar dinheiro? O que você faria, né? Quando eu entendi isso, eu tive mais coragem de fazer as coisas. Eu queria dançar.
Eu queria tocar um instrumento, eu queria fazer um curso lá, eu queria viajar, não sei, né? Várias coisas. Então, o que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro com isso? E o que te deixa o teu coração quentinho, né? Às vezes pintar, eu gosto muito de pintar. Eu abandonei isso, essa arte, né? A arte, a arte que te traz a criatividade é maravilhosa. Então, às vezes eu pintar, né? Pintar com papel, com lápis de cor, pintar com tinta, seja lá o que for, né? Então, se centrar e olhar lá o que eu gostaria que deixa meu coração quentinho, sem se preocupar com o que os outros vão pensar sobre isso, o que se é feio, se não é, não tem que ser perfeito. Esse é o recado, né, principal que a gente está deixando aqui. Né? E às vezes é o experimentar, né, Fran? Experimentar outras coisas, às vezes isso. Você nunca cantou e de repente, poxa, eu poderia tentar cantar, né? E tentar colocar minha voz aí no mundo. Eu tenho esse slogan, né? Coloque a sua voz no mundo através do seu negócio. Sim. Então, deixa eu experimentar, deixa eu subir nesse palco, ver como é que eu me sinto, né? Tem a oportunidade de alguém falar, deixa eu levantar e deixa eu falar sobre quem eu sou. Então, eu acho que é a coragem de, né, isso. E é incrível. Eu sinto, assim, que o que você traz com a música é algo muito essa mensagem, assim, Fran. Sim. Vai lá e faz alguma coisa que você gosta. É isso aí. Sabe? Vai lá e tenta. Tenta, se não der certo, tá tudo bem, né? Mas acredita, você tem que acreditar primeiro, né? Não precisa esperar alguém dizer. Não precisa nem estar pronta. A gente nunca estará pronta, né? Então, a gente precisa finalizar. Infelizmente, nós teríamos muito tempo para falar, né, sobre muitas coisas. Então, muito obrigada, né, por estar comigo nesse pontapé inicial, né, desse podcast. E para você que ouviu, que gostou disso tudo que a gente trouxe, se quiser compartilhar com outras pessoas, quer deixar o teu Instagram, Day? Sim, meu Instagram é Daiane Braga Ramos e o nosso Instagram do Mulheres de Negócios, que a Fran, inclusive, já cantou lá de primeira mão, ela trouxe a coragem de mudar lá para nós em primeira mão e foi muito especial, né, Fran? Muito, foi. Assim, e que medão que dá, né? Muito. Muito, mas foi muito bom. Foi. E o @ do Mulheres de Negócios é Mulheres de Negócios Conexão. Ele é um evento de networking para empreendedoras, para que você possa mostrar teu negócio, fazer parcerias, enfim, ser quem você é. É maravilhoso. Então, tenho esses dois. O Mulheres de Negócios, ele nasceu como um projeto à parte, né? Hoje o meu meu foco é nas terapias para as empreendedoras, porque não tem como a gente separar, né? Isso aqui eu tô empreendendo, isso aqui é as minhas emoções. A gente vive isso tudo no mesmo saco o dia inteiro, assim, e olhar para as nossas emoções faz que você seja uma líder mais inspiradora, mais posicionada, né? E posicionamento hoje, até para ter autocuidado, precisa de posicionamento. Né? Exatamente. Então, muito obrigada, audiência. Né? Então, nós ficamos aqui com a Franciele Benjamini. Com a Daya Ramos. Tenha um bom dia, uma boa semana. Muito obrigada.